Mahagranta Jayavadharma ki jai. Jai Shri Radhe. Entendi. Então, a gente está no capítulo 14, né, intitulado Prameya Shakti Tattva. Então, o Vrajanatha ele continua conversando com Babaji, né, o tema óbvio, né, que é Shakti, né, como diz o título. Então, o Vrajanatha fala assim, né, a gente parou no meio do diálogo, se ele, Bhagavan, né, está plenamente associado com Shakti, somente ele trabalha com assistência de Shakti, né? Então, ele necessitaria de Shakti para trabalhar, para fazer ação. Então, aonde está sua natureza dele, independente e seu desejo? Boa pergunta. O Babaji fala assim, Shakti, Shakti Bator Abhedaha. De novo, essa palavrinha Abheda, né? Todo mundo se lembra da filosofia de Mahaprabhu, Atintya Abhedaha Abheda Tattva. Quer dizer, não diferente, né? De acordo com essa afirmação no Vedanta, no Vedanta Sutra, né? Shakti e Shaktiman Purusha, ou seja, essa energia que faz a coisa acontecer, né? E o Purusha, o senhor dessa energia, não são diferentes. O trabalho mostra a influência de Shakti, isso é, todo trabalho é feito somente por meio de Shakti. Contudo, o desejo de fazer o trabalho é uma indicação do Shaktiman. Então, a gente falou, né, o Shaktiman deseja, Shakti trabalha. Qualquer coisa que Krishna deseja, Shakti, alguma Shakti vai fazer. Bom, a gente só sabe que só existe uma Shakti, né, que é o Sarupa Shakti, Antaranga Shakti, na verdade, existe uma Radharani, e ela se ramifica, digamos assim, em várias outras Shaktis, vários outros meios de ação. Então, ele continua assim. O mundo material é o trabalho de Maya Shakti. E todas as divas são trabalho de Diva Shakti. E o mundo espiritual é um trabalho de Chit Shakti. Né? E o. Então é isso. Estou lendo aqui. Bhagavan inspira a Chit, Diva e Maya Shakti para se ocuparem nas suas atividades respectivas, mas ele mesmo continua nirvikara, ou seja, desapegado, não se afeta com nada. Então, apesar de Shakti fazer tudo, Krishna é completamente desapegado de tudo isso. É muito doido, né? Por isso que a gente fala que Krishna mesmo, ele não toca na matéria, ele não mexe, ele não cria, ele não destrói. Né? Ele apenas deseja algo, né? Krishna deseja algo e a Shakti vai fazer tudo aquilo ali. Né? Você lembra que a gente falou até que é uma coisa estranha, foi na outra vez, na segunda-feira passada, que esse próprio mundo material é para o prazer de Krishna. Né? Então, essas Shaktis criam situações para o prazer de Krishna. Por mais estranhas que sejam, elas criam essas situações. Por mais inimagináveis. Então, Vrajanatha está falando, vem cá, como é que ele, Bhagavan, permanece nirvikara, ou seja, desapegado, ele não se afeta, né, quando ele trabalha de acordo com seu desejo independente. Na verdade, para possuir um desejo independente, que é a sua Ichamaya, desculpa, na verdade, possuir um desejo independente significa que ele experimenta uma transformação, nirvikara, ele se transformaria, que ele se adulteraria de alguma forma. E o Babaji fala assim, ó, nirvikara significa estar livre de qualquer
transformação material, né? Então, as ações de Krishna, inclusive está até no verso na Gita, Janma Karma Cha Me Divyam, ele fala que Janma é meu nascimento, meu karma, minhas atividades, Janma Karma Cha Me Divyam, são todas divinas. É até interessante que ele usa, a gente até comentou, foi aquilo, não sei, que quando a gente diz que Krishna não faz karma, não faz ação, ele faz lila. Mas quando ele está se referindo a ele mesmo, a ação dele é lila. Que karma, gramaticalmente falando, é ação, né? Então a gente divide, às vezes, karma de lila para uma compreensão maior. Quando eu falo de mim, é karma, karma mesmo. Quando ele fala dele, ele pode se referir a ele mesmo, a ação dele mesmo, como ação. Porque quando ele se refere a ele, é divino. Sacou? Por isso que nesse verso, na Gita, ele se refere a não a lila, mas sim a karma. Beleza? Porque é ele referindo a ação dele, né? Então ele fala que né, nirvikara significa ficar livre de qualquer transformação material, que eles vão chamar de maika nirvikara. É isso que confunde os Advaitavadas, né? Eles acham que a ação dele é igual à ação da gente, mas a ação dele é prema vikara, né? São transformações amorosas, é o movimento do amor dele, né? O movimento dele, como a gente citou o verso da Gita, né? Vrindavan está falando, todos têm que usar fones? Não, não necessariamente. Só não pode ligar o microfone assim, porque pode ouvir algum barulho. Se não tiver barulho, não tem problema. Não está saindo som. Então, usa o fone. Vrindavan está com uma dificuldade de som. Não sei se já melhorou. Enfim. Cadê a parte técnica? Maya é a sombra de Swarupa Shakti, né? Ou seja, essa energia principal de Krishna, a única energia, tem uma sombra, que é Maya Shakti. Por isso que é muito parecida, né? A sombra ela é similar à realidade, né? Você vê a sombra de alguém, você vê a forma é muito parecida, mas não tem os detalhes, não tem o detalhe do olho, da boca, assim por diante. O trabalho de Maya é realidade, é real, mas ele não é eternidade, não é uma realidade eterna. Isso também é uma diferença entre o nosso conceito de Maya e o conceito impessoal. Para eles não existe mesmo. Para a gente é uma realidade, só que é uma realidade temporária. Portanto, o defeito de Maya não está presente em Paratattva, né? Na realidade, na verdade divina, porque lá existe para sempre. O Vikara, nessa transformação que está presente em Sri Hari, na forma do seu desejo e dos seus passatempos, nada mais é que uma manifestação mais elevada de prema, né? Então, o movimento dele é o movimento do amor divino. Essa diferencinha de Maya, de novo, né, de outras escolas. Tais manifestações maravilhosas da variedade transcendental estão presentes em Advaya Jnana, ou seja, nesse conhecimento não dual de Bhagavan. Então, quando fala que nós somos também não a gente não é só dualistas, também somos não dualistas nesse sentido que não existe dualidade entre a ação de Bhagavan e ele mesmo, né? Entre a fala dele e ele mesmo, entre o corpo dele e ele mesmo. Então, ele também é não dual.
A despeito de criar o mundo material pelo seu desejo por meio de sua Maya Shakti, essa natureza Chit transcendental permanece numa existência eterna, né? Sem limites, sem partes. Maya não tem conexão com essa lila maravilhosa e variada de Bhagavan no mundo espiritual. Contudo, divas cuja inteligência tem sido adulteradas pela influência de Maya pensam que essa variedade maravilhosa do mundo espiritual é apenas outro trabalho da ilusória Maya, né? Então, a gente sempre fala aqui, a gente carrega a nossa experiência para Bhagavan, né? Então, a gente vulgariza a divindade, né? A gente traz ele compara ele para o que a gente conhece, que é a única coisa que a gente conhece. Então, a gente leva nossos conceitos para a divindade. Esse que é o grande problema dos filósofos, né? Os que não têm essa verve, essa tendência de servir, né? Porque também não... Como é que você vai servir alguém que você não conhece? Fica difícil, né? O guru é a peça fundamental na nossa cultura, né? Sem um guru, sem alguém que conheça e viva, como é que ele pode até suscitar o desejo? Como é que esse desejo pode aparecer por algo que eu desconheço? Né? Então, ele continua. Aquela pessoa que sofre de icterícia vê tudo amarelo, ainda que o olho de quem é icterícia fica meio amarelado também. E aquele cujos olhos estão cobertos pelas nuvens percebem o sol também como sendo coberto pelas nuvens. De forma similar, aqueles cuja inteligência é maíca, né, está influenciada por Maya, imaginam os nomes, formas, qualidades e passatempos transcendentais também como Maya, né? Natural isso. O significado é que Maya Shakti é uma sombra, de novo, né, está repetindo, de Chit Shakti. Então, a variedade encontrada em atividades espirituais é também refletida nos trabalhos de Maya. Como a gente falou, né? Muito parecido à sombra, mas os detalhes, a gente não pode entender os detalhes, a gente pode visualizar os detalhes. A variedade vista em Maya Shakti é um reflexo inferior, ou uma sombra, da variedade encontrada em Chit Shakti, né? Nessa Shakti transcendental. Então, embora esses dois tipos de variedade são aparentemente similares uma à outra, eles são, na verdade, completamente opostos. Superficialmente, o reflexo de uma pessoa no espelho parece ser igual ao corpo, né? Contudo, com um exame mais cuidadoso, eles são vistos como exatamente oposto, porque um é o corpo e outro é o reflexo, né? Inclusive, é tudo, você mexe com a mão direita, parece ali à esquerda. Olha para cá, parece que está olhando para a esquerda, e assim por diante. As várias partes do corpo aparecem opostas ao seu reflexo, como a gente falou. Aí ele dá esse exemplo. De forma similar, a variedade do mundo espiritual e aquela do mundo material superficialmente aparecem o mesmo. De um ponto de vista sutil, contudo, eles são opostos, né? Já que a variedade material é um reflexo distorcido da variedade transcendental. Portanto, embora exista alguma aparente similaridade, eles são diferentes em essência. Então, a gente já explicou. Esta pessoa suprema, independente, que trabalha pelo seu próprio doce desejo, bonito isso aqui, né? É o controlador de Maya. Ele está livre de qualquer transformação maíca, né? Influenciada
por Maya. E, por meio dessa Maya, ele satisfaz os seus desejos, os seus propósitos. Então, Vrajanatha fala: qual das Shaktis de Shri Krishna é Srimati? Srimadika, qual é a Shakti de Krishna? Babaji. Já que Shri Krishna é o completo Shaktiman Tattva, ele é a verdade suprema, né, do possuidor de Shaktis, Srimati Radhika vai ser a sua Shakti completa. Né? Esse que é o casal divino, né? Ela pode ser chamada a Swarupa Shakti completa. Então, como a gente falou antes, só tem uma Shakti, e essa Shakti é Radharani. Então, para que eles possam usufruir e fazer a sua lila, Srimati Radhika e Krishna estão eternamente separados, entre aspas, né? Mas eles também são internamente inseparáveis. Assim como a almíscar e o seu desejo são mutuamente inseparáveis. E o fogo, o seu calor, também não pode ser separados um do outro. Então, o almíscar seria Krishna, a essência seria Radharani. Né? O fogo é Krishna e o calor é Srimati Radharani. A Swarupa Shakti, Srimati Radhika, tem 3 tipos de potência de atividade. Ou seja, ela vai atuar com 3 tipos que eles vão chamar de Kriya Shakti. Elas são conhecidas como Chit, Jiva e Maya Shakti. Está repetindo, né? Chit Shakti é também chamada de potência interna, ou seja, Antaranga Shakti, que a gente falou, né? Anta, para dentro. Maya Shakti é chamada de Bahiranga Shakti também, né? Bahi, para fora. E Jiva é chamada de Tatashta, intermediária, né? Entre uma e outra. Embora o Swarupa Shakti seja uma, ela, Radharani, age dessas 3 formas. Ou seja, isso é muito legal, assim, né? Que ela vai satisfazer a Krishna de qualquer maneira. A gente falou também, acho que outro dia a gente falou, imagina a mente de Krishna. Né? A nossa mente já é complexa. A gente tem milhões de desejos. Então, né, imagina a mente de Krishna, com desejos infinitos, né? Desejos que não têm começo, nem meio, nem fim. Então, só ele mesmo para poder satisfazer os seus próprios desejos. Tem que ter alguém com a qualidade dele para satisfazer esses desejos. Então, né, ele se transforma, entre aspas, né, em Radharani. E Radharani vai ter essa mente, né, igual a dele e ao mesmo tempo oposta, porque ela vai arrumar qualquer tipo de coisa que ele deseje. Assim como os desejos dele são infinitos, complexos, né, para a gente, ela vai ter a mesma resposta a esses desejos, satisfazendo. Por isso que ela vai se dividindo, entre aspas, também, né, em essas várias energias que vão satisfazer ele de qualquer jeito, imagináveis e inimagináveis para a gente. Às vezes a pessoa aqui nesse mundo, ela tem muito dinheiro, né? Muito, muito, muito dinheiro. Então, com muita potência, com muito dinheiro, ela vai começar a inventar coisas para fazer. Né? O Elon Musk, ele disse que parece que ele queria construir um foguete para ir para Marte, sei lá. O cara tem muita grana, não sabe mais em que gastar. Então ele inventa, compra um negócio, inventa outro, está sempre satisfeito também, né? Compra um mega iate movido, não sei o que lá, que tem 30 jet skis dentro, convida meninas para passear no iate, está sempre bolando uma coisa nova, porque ele tem muita potência. Né? Então ele
Os desejos aumentam. Quando a gente tem menos, às vezes é potência menor. Então ele vai, né? Eles vão nessa coisa. Agora imagina Krishna. Não para, os desejos dele não param, são infinitos. Enfim. Então vamos lá. Todas as características eternas de Swarupa Shakti estão completamente presentes na Chitta Shakti, né? E elas estão assim num grau muito diminuto, como a gente está falando aqui, na Diva Shakti, né? Então, todas as características de Radharani, elas estão numa quantidade diminuta na gente, né? E estão presentes de uma forma distorcida em Maya Shakti. Então, Radharani, em última análise, a gente é uma expansão dela. A própria Maya, como está falando, é uma expansão de Radharani, em última análise, né? Então, como Srimati Radharani ela tem essa característica, né? Ela é o pináculo do serviço, a Krishna, quando a gente está falando assim, ela vai servir a Krishna de qualquer maneira. A gente tem isso também, servir Krishna de qualquer maneira. E Maya também vai ter isso, servir a Krishna. Já que todas elas, em última análise, são expansões, né? Só que são expansões, assim por diante, dela mesma. Então, inclusive, todas as três são femininas nesse sentido, né? No sentido de ser Astraya. Krishna é o único Vishaya, o único usufruidor. Radharani é a única Astraya. E ela se multiplica de várias maneiras, multifárias, como gostavam de traduzir aqui, multifárias maneiras. Então, esse mundo, né, aquele conceito mais profundo que não é muito falado, esse mundo é para o prazer de Krishna também. Toda essa loucura aqui que a gente acha loucura é para o prazer de Krishna, né? Então, ele vem aqui, manda os seus companheiros, tem essa coisa de salvar a gente também, de uma forma ou outra. Como a gente comentou também outro dia, se não me engano foi aqui, e tem coisas que ele faz aqui que não faz no país dele, né? No mundo dele. Não tem, às vezes, pessoal que vem da Europa, que é tudo muito certinho, ele vem fazer bagunça aqui, porque aqui pode fazer bagunça. O cara vem aqui, faz uma bagunça, aí volta lá para o país dele, aí ele segue as regras lá, né? Tinha uma música, não existe pecado do lado de baixo do Equador. Tinha uma música assim. Então, muitas vezes a pessoa vem fazer aqui o que ele nunca faria no país dele, que são outras regras, né? Então, Krishna, ele segue as regras, entre aspas, do mundo transcendental, e aqui ele faz coisas, inclusive, às vezes são até mais doces, né? Por incrível que pareça. Eu vi um livro, tinha um comentário sobre o Raghunatha Dasa Goswami, que ele fala que o mundo material ele é super interessante a Krishna, porque no mundo transcendental tudo é brilhante, tudo é claro, né? Então, Krishna, óbvio que ele sempre vai ser o meio, né, a parte central de tudo, mas diz que no mundo da matéria escuro, ele brilha mais ainda. Porque onde tem luz, onde tudo tem luz, é tudo bonito, tudo iluminado, mas não aparece tanto, né, como uma tocha, né, um archote, num lugar completamente escuro. Então, quando Krishna vem realizar as lilas dele no mundo da matéria, aquilo ganha um fulgor, né, um brilho diferenciado. É muito legal, né? Então, né? Então nós Piquitititos, a gente tem essa natureza bem pequenininha. Radharani é o ponto máximo dessa servidão e a gente também, né? A gente nasce, de novo, entre aspas, para servir a Krishna, a nossa função, de uma forma ou outra. Então tem que ter alguém para fazer o trabalho sujo, às vezes. Né? E essa forma de servir a Krishna
está presente, como ele diz aqui, de uma maneira distorcida aqui. Então, se serve a Krishna aqui mesmo de uma forma distorcida. De novo, né? Porque tem que ter tudo que tem que ter. Não existe carência em Krishna. Então, toda situação vai ter que existir, porque isso faz parte do todo, de Krishna do todo. Se não existisse algo, se não existisse, imagina se não existisse o mundo da matéria, careceria algo. Né? Então, é difícil de imaginar tudo isso, né? Porque Krishna é o infinito. A gente chega a um ponto que a gente esbarra na finitude da gente. A gente não pode compreender isso, a não ser pelo desejo dele mesmo, quando ele vai citar aqui a Katha Upanishad, mais tarde. Então, continuando aqui. A parte desses três tipos de Kriya Shakti, nessa potência de Kriya, de atividade, que eu descrevi, Swarupa Shakti também tem outros três tipos de manifestações, chamadas Hladini, Sandhini e Samvit. Elas são descritas no Dashamula, no quarto, né? Então ele estava no terceiro, passou para o quarto verso do Dashamula, que Savai Ladiniasta Pranaya Vikrite Ladana Ratas, e assim por diante. Tradução do verso, né? Existem três funções de Swarupa Shakti: Hladini, Samviti e Sandhini. Devido à influência de Hladini Shakti, que todo mundo sabe, era Radharani, né? Personifica, Krishna permanece perpetuamente imerso no pranaya vikara, nessa transformação do seu próprio eu, né, de pranaya. Por causa dos bhavas, dos sentimentos confidenciais evocados por Samvit Shakti, ele está sempre situado como Rafika Shekara, aquele que está sempre usufruindo de raça, né? De raças sempre novas. Então, são as raças, essa situação, essa doçura, ela se repete e, ao mesmo tempo, é sempre nova. A gente está sempre tentando uma coisa nova também. É interessante, né? Como a gente está sempre querendo algo novo. A gente está num lugar, quer ir para o outro, a gente quer viajar, conhecer lugar novo, conhecer pessoas novas. Vamos conhecer pessoas novas. Porque a rotina aqui ela é cansativa, porque ela está influenciada pelo tempo, né, pelo desgaste. Então, a rotina transcendental ela é sempre fresca. É dito que Radharani, todo dia, ela fala assim, quem é esse garoto aí, bonito? Como se ela não conhecesse, como fosse a primeira vez, né, de ver Krishna. Então, ela sempre está vendo Krishna como se fosse a primeira vez. Né? Sentindo o aroma do corpo de Krishna como se fosse a primeira vez. É uma coisa sempre nova. Aqui tem que mudar, a rotina pega a gente tem que ir para um lado, para o outro, trocar de espaço, né? Tem que saber administrar a rotina aqui. Então, né, fala assim, esse príncipe, ó, bonito isso aqui, esse príncipe supremamente independente, né, Shri Krishna, está sempre mergulhado no oceano de Vraja Rasa, nessa doçura de Vraja, né? Nas suas moradas transcendentais, plenas de doçura, plenas de êxtase, encabeçadas por Vrindavana, que são manifestadas por meio da sua Sandhini Shakti, todas as glórias a ele. Rasa Vilasi Vijayate. Então, Sandhini Shakti vai ser aquela que propõe o ambiente para essa doçura acontecer. O significado é que os três aspectos
de Swarupa Shakti, de novo, Hladini, Sandini e Samvit, influenciam completamente todas as atividades de Chit, Diva e Maya Shakti. Hladini Vritti, Vritti é a tendência, né? A tendência. Hladini Vritti, de Swarupa Shakti, como Srimati Radhika, a filha de Vrishabhanu Maharaja, outorga, né, um prazer transcendental e um desfrute a Krishna. Né? Hladini, essa energia de prazer transcendental, né? Que existe aqui também, como a gente falou, em forma diminuta, em forma distorcida. A gente vai ter esse prazer também, o Krishna como diva, e a gente vai ter o prazer maíka, distorcido, né? Que é o prazer de, sei lá, tomar um sorvete, passear, ou coisas meio estranhas, né? A gente vai ter prazer em coisas estranhas, né? Que é devido a essa natureza, essa distorcida. Então, a gente vai ter isso também. Ou seja, qualquer aspecto de prazer nesse mundo, ele é um prazer distorcido, provocado por Maya. Srimati Radhika é a personificação de Mahabhava, ou seja, de um sentimento enorme, que a gente vai ver mais tarde, a gente vai ver várias emoções que Radharani tem, que nenhuma diva pode ter. Nem os seres lá no mundo transcendental podem ter. Então, ela vai ter sentimentos únicos. Ela dá felicidade a Krishna na sua dela, né, de forma transcendental. E ela também manifesta eternamente 8 sentimentos, como as 8 principais saquis, as amigas, né? Lalita, Anuraga, Lalita Devi, Ranga Devi, Chitra Devi, né? Tunga Vidya e assim por diante. Então, às vezes até você vê na Japamala, tem 8 contas maiores que começam e no final tem outro, ela vai diminuindo. Na Japamala mais, digamos, mais trabalhada. Às vezes é tudo igual, mas o ideal é que elas tenham 8 contas maiores, logo ligadinhas a Radha e Krishna aqui. Né? Então, tem muita gente que depois das 8 elas amarram, tem um amarradinho. Tem um amarradinho. E essas são essas meninas que a gente citou, né? São as 8 saquis, saqui quer dizer amiga, né? Que são extensões, expansões diretas dela mesma, do corpo dela mesma. Eles vão chamar de Kaya Vyuha. Não tem o Teatro Vyuha, que é Sankarsana, Vasudeva, Pradyumna, Druda. Então, Kaya Vyuha é Kaya, mais ou menos, o corpo de Radharani. Então, são expansões diretas. E tem expansões dessas meninas. Tem expansões, assim por diante. Além disso, ela manifesta, Radharani, né, 4 diferentes sentimentos de serviço, como os 4 diferentes tipos de saquis, de amigas. Então, tem expansões direto do corpo dela e tem expansões dos sentimentos dela de servir, que são as Priya Sakhis, né, as Sakhis muito queridas, as Narma Sakhis, Prana Sakhis e Parama Presta Sakhis, que essas são mais, como o nome diz, Parama Supremo Presta. É o, é o superlativo de Priya. Priya querido, Presta é queridíssimo. Isso que a gente vai ver mais tarde também. Todas essas Sakhis são Nitya Siddha Sakhis. Então, são eternamente perfeitas. Elas nunca passaram pelo mundo da matéria. Né? E elas nunca vão vir para cá, são especiais. Né? A gente vai ver Sadhana, Siddha, Sakhis, sempre mais tarde. Né? Então, ele está construindo aqui um arcabouço de raça, começando aqui em Shakti, desses 14,
E lá mais tarde, no Jivadharma, ele vai explicar Saki por Saki, né, essas classes de amigas de Radharani, o que elas são, os sentimentos de Radharani, que é um pouco mais complexo, né? Então ele continua aqui, todas as Sakis são Nityasiddha Sakis, né? São Siddha é perfeito, Nitya é eterno, e Sakis amigas. Dentro da plataforma transcendental de Vraja. Beleza? O Samviti, Vritti, a tendência dessa energia Samviti, de Swarupa Shakti, dessa única energia de Krishna, manifesta todos os bhavas de relacionamento dentro de Vraja. Sandini manifesta tudo em Vraja, né, que consiste de água, florestas, jardins, Govardhana, vila, né? Todo esse cenário é feito por Sandini, que são os lugares do passatempos de Krishna. Então, todo esse palco, né, dessas lilas é Sandini que faz, Sandini Shakti. É a expressão de Sandini Shakti. Ela também manifesta todos os objetos usados nos passatempos de Krishna, assim como os corpos de Sri Radhika, Krishna, Saki, Sakai e assim por diante. Né? Mas não é essa energia em si que transforma eles. É a percepção, eles vão dar percepção dessa visualização dos corpos de Radha e Krishna, né? Que não são diferentes deles. Sri Krishna está sempre felizmente, está sempre feliz, situado na bem-aventurança da qualidade pranaya de Ladini. E ele desfruta de pranaya rasa, abraçando os vários sentimentos manifestos por Ladini Vritti. É mais complicadinho um pouquinho. Então, como Radharani se expande nessas meninas, então, como ele está falando, está sempre abraçando elas também. Essas meninas todas fazem com que Krishna desfrute também, de uma forma ou outra. Né? Por meio do Samvit Vritti, da sua Shakti Suprema, Krishna realiza atividades tais como atrair as gopis por tocar a sua vamshi, sua flauta, por levar as vacas para pastar, pelos vários passatempos, como Rasa Lila. Se Krishna, que é Vraja Vilasi, ou seja, o desfrutador de todos os passatempos de Vraja, sempre permanece imerso nessa doçura do seu local transcendental, que é manifesto pela potência Sandini. Entre todas as moradas de seus passatempos, a morada de Vraja é a mais doce. Então, é um grande palco, como a gente está falando, que é montado, é só uma analogia, para o prazer de Krishna. Então, tem o contra-regra, tem toda uma trupe, todo um staff que vai fazer tudo aquilo. De novo, é sempre ter como ideia isso. Krishna deseja e tem um bocado de gente que está fazendo isso para ele. Trazendo coisa. Já viu quando tem umas histórias assim de Hollywood, aí tem a cadeirinha, tem uma estrela atrás da cadeirinha. Aí o astro está ali sentado, aí vem gente, né, põe maquiagem nele, faz tudo para ele, está fazendo a unha dele, trazendo suquinho para ele, né, e tem alguém montando ali todo, afasta, não sei o que lá, faz aquilo, gente, olha aí, começar, ação, não sei o que lá, não. Então, Cristo é mais ou menos assim, né? Tá todo mundo ali atrapalhando para ele, e aí depois ele vai curtir ali, aquilo ali. Todo mundo está fazendo. É um bom vivant, né? Isso é a epítome do bom vivant. É que eu tô...
Aqui. Aí Vradyanatha fala assim: você acabou de explicar Sadhini, Samviti e Hladini, que elas são manifestações de Swarupa Shakti. Você também disse que Diva Shakti é uma parte atômica de Swarupa Shakti e que Maya Shakti é o reflexo dessa Swarupa Shakti. Agora, bondosamente, explique-me como Sandini, Samviti e Hladini agem em Diva e em Maya. A gente já falou um pouquinho disso, né? Já deu um... Ok. Aí Babaji fala assim: Diva Shakti é a potência atômica, ou seja, minúscula de Swarupa Shakti. E todos esses três aspectos de Swarupa Shakti estão presentes numa quantidade bem pequenininha. Portanto, Hladini Vritti está sempre presente na Diva na forma da bem-aventurança espiritual. Samviti, presente na forma do conhecimento transcendental. Samviti quer dizer conhecimento, como Veda, né? Veda vem de Vit, e Sandini está presente na forma diminuta, na forma em si da diva. Né? Beleza? Então ele falou que tudo é feito por o prazer de Krishna. A própria nossa forma é feita para o prazer de Krishna. É legal isso também. Né? Então, eu sou... Né, a minha constituição é para o prazer de Krishna. Por isso que dá problema aqui. Né? Porque eu tenho uma capa nessa... Essa minha natureza é para o prazer de Krishna. Então, ela é involucrada, tem invólucro, que diz outra coisa, né? Que eu sou a própria divindade. Né? Esse invólucro ele vem com essa marca. Ó, você, na verdade, não nasceu para servir outrem, você nasceu para ser servido. Aí é que dá ruim, como o pessoal fala. Aí deu ruim, né? Fica estranho, porque vai existir esse conflito, porque como a minha natureza, ela é, como por ser natureza, ela é tão forte, ela vai gritar também, de uma forma ou outra. Aí existe esse conflito de duas naturezas opostas. É bem legal. Eu explicarei esse tema de uma forma mais clara quando nós discutirmos Diva Tattva, que vai ser o próximo capítulo, não é isso? É o próximo capítulo, isso aí. Em Maya Shakti, Hladini, essa tendência, Vritti, né, que é a tendência, essa verve, é manifesta na forma do prazer mundano, que a gente falou. Samviti se manifesta na forma do conhecimento material. Né? Tem gente que usufrui, curte mesmo conhecer coisas, como a gente falou de viajar, tem gente que adora viajar e conhecer mundos, conhecer pessoas diferentes. Isso tudo é uma vritti distorcida, né, de Samviti. E Sandini Shakti é manifesto na forma de todo o universo material, que consiste nos 14 sistemas planetários e nos corpos das divas. Né? Então, acho que ficou bem entendido. A explicação é bem detalhada, bem bacana. Aí o Vradyanatha fala assim: por que Shakti é chamada inconcebível se todas as atividades podem ser entendidas assim, dessa forma, como você me passou? Né? Babaji. Esses tópicos podem ser entendidos isoladamente, porém, o seu relacionamento é inconcebível, né? Relacionamento de um com o outro. No mundo material, por causa das qualidades opostas terem uma tendência inerente a aniquilar a outra, né? Os princípios que são mutuamente opostos não podem estar presentes juntinhos no mesmo lugar. Não dá para jogar duas coisas opostas no mesmo lugar. Contudo, a Shakti Krishna tem uma potência inconcebível que, no mundo espiritual, ela se manifesta, Shakti, né? Todas qualidades opostas
no mesmo tempo, né, de uma forma maravilhosa, de uma maneira muito bonita. Ou seja, os opostos se encontram em Krishna. Tudo lá pode aparecer oposto, mas elas agem em harmonia. Embora Shri Krishna seja a forma mais, tenha a forma mais bonita, ou seja, né, na verdade ele não tem. Ele não tem forma. Então ele fala rupa, forma e arupa, já que ele tem uma forma transcendental, mas ele está presente em todo lugar, ou seja, apesar de ter uma forma, ele está em todo lugar. Então são naturezas para a gente opostas. Ele está sempre ativo, embora ele não atue em atividades. Ele é o filho de Nanda Maharaja, embora ele seja não nascido. Ele é um vaqueirinho, um vaqueiro comum, simples, embora ele seja adorado por todos. Né? Ele está dando esses aparentes contrastes. Ele tem uma forma similar humana, né, e um sentimento similar humano, porém, ele é onisciente. Ou seja, isso aqui é inconcebível. Né? Eu não posso estar aqui em outro lugar ao mesmo tempo. Minha forma e eu não somos os mesmos, e assim por diante. Eu não posso nascer e não ser nascido nesse mundo. Né? Similarmente, ao mesmo tempo, ele possui todas as qualidades. E ainda assim, ele não tem qualidades materiais. Ele é inconcebível e pleno de graça, de doçura. Ele tanto tem limite e é sem limites. Ele está longe, ao mesmo tempo está perto. Ele não se afeta e, ao mesmo tempo, ele fica com medo da raiva das golpes. Né? Quando as golpes estão com raiva dele, ele fica com medo, apesar de ele não ter medo de nada. Então, é isso que é difícil, né, de entender. E muitas vezes a gente vê em outras filosofias que elas falam essa mesma coisa. Ele é assim, é assado, é assim, é assado, é assim, é assado. Porém, a conclusão deles é que ele é nulo, né? Que ele é incompreensível, como ele está falando. Então, fica no plano do niilismo ou da unidade sem variedade, quando fala isso. Né? Não sei se vocês, no Tao, né, Tao, aquele livro chinês lá, eles falam muito isso. É aquele que tem nome, mas não pode ser pronunciado, aquele que tem forma, mas não tem forma. Então, a conclusão deles é sempre que, na verdade, ele é inconcebível, você nunca vai entender ele, porque ele não tem uma forma que seja compreendida pela gente. Né? Então, é bem similar nesse sentido. Mas não teria nem propósito, imagina, se ele é tão inconcebível, tão inalcançável, o que eu estou procurando? Entender o quê? Para que eu vou procurar? Para que vão me dedicar, fazer uma coisa ou outra? Se ele é incompreensível, se eu nunca vou vê-lo, né? Qual o propósito de tudo isso? De toda essa filosofia? Se eu estou tentando alcançar algo inalcançável, não tem propósito nenhum para a minha vida, para a minha filosofia. Então, vai ter propósito alguém que sabe que esse inalcançável ele pode ser alcançado pelo bel prazer dele. Né? Esse incompreensível pode ser compreendido pelo bel prazer dele, e não pela minha busca insana, né? Mas sim pela minha atitude serviçal. Isso vai incluir uma pessoa. Então, ele continua assim. Até onde a gente pode chegar enumerando a variedade infinita das qualidades de Krishna, tais como essas citadas. Elas se contradizem e ainda assim estão eternamente e belamente, eles usam os sinônimos, presentes, sem oposição ou conflito na sua própria forma, na sua morada e nos artefatos variados relacionados a ele. Essa é a natureza inconcebível da sua Shakti.
o Vajrayanatha pergunta, vem cá, mas os Vedas aceitam isso? Eles corroboram essa teoria que você está falando? Aí ele cita um verso da Shvetashvatara Upanishad. Fala assim, este Paramatma não tem mãos ou pernas materiais, mas ele aceita tudo com as suas mãos transcendentais e vai para qualquer lugar com as suas pernas transcendentais. Olha, se a gente for ler, é porque eu não tenho a Shatara Upanishad aqui, mas se a gente for ler, né, bancando um pouco o advogado do diabo, num certo sentido, ele não fala transcendental. Que eu saiba, eles não falam transcendental. Então vai ter que ter, por isso que tem o guru, ele vai saber ler as entrelinhas, né, de acordo com o conjunto todo dos Vedas. Então, eu até peguei aqui umas Upanishads em pessoais, meninos, não leio isso, para você comparar, porque eu comparei alguns versos, né, que outras linhas leem, como outras linhas leem isso aqui. Então, fala assim, como eu falei, né, ou seja, ah, ele não tem pernas, ele não tem membros, no sentido que ele não tem os membros similares, ou, desculpa, iguais aos nossos. Ele não tem olhos materiais, ouvidos, mas ainda assim ele vê e ouve tudo com seus sentidos transcendentais. Né? Quando a gente fala que ele é onisciente, que ele vê tudo, ele está presente em tudo. Então, para essa filosofia, sempre vão ter a ideia de que ele é informe. Ele sabe tudo isso. Ele sabe que ele conhece todas as atividades de tudo, mas ninguém pode conhecê-lo a menos que ele se revele. Isso que é legal, né? Os transcendentalistas que conhecem Brahma chamam-no de a pessoa original, o grande Purusha, que é a causa de todas as causas. Apesar de que, no final, Purusha sempre vai ter relação a um ser, né? Então, ele fala, né, que Purusham Mahantam, no final desse verso, que ele é o maior dos Purushas, dos seres. Então, Purusha, quando se refere em geral, Purusha não é um ser informe. Esse ser vai ter forma, né? Purusha dá essa ideia de ter uma forma. E ele continua, na Isha Upanishad, vamos encontrar também outra versinha aqui, que ele está de jatitan naijayatita duretadvanti tadantarasya sarvasya, né? Tad usavasyasya bharyataha. Este Parameshvara, esse controlador supremo, anda, e ainda assim ele não anda. Ele está além, mais do que o além. E, ao mesmo tempo, ele está mais perto que a coisa mais perto. Ele está dentro de tudo e, ao mesmo tempo, fora de tudo. Essa é como as qualidades no mundo... dessa forma, que as qualidades no mundo espiritual são perfeitamente harmônicas, embora apareçam ser contraditórias uma à outra. Né? Então, quem lê outros livros, todos esses livros de caráter mais pessoal, meninos, não façam isso, não, meninas também, mas a gente vai ler que sempre eles falam isso. É assim, não é assim, é assim, não é assim, né? Isso é muito comum. E ele cita outro verso também da Isha Upanishad, que é maior aqui. Fala assim, este Paramatma é onipresente puro. Ele não tem forma material, mas ele tem uma forma transcendental plena de conhecimento e júbilo. Teu corpo não tem veias ou buracos, né? E está além de todas as designações.
Ele é o sábio poeta primordiais, né? Ou seja, toda poesia, toda sabedoria vem dele. Ele é onisciente e ele aparece pelo seu próprio desejo. Ele está situado na plataforma mais elevada e ele controla tudo. Por sua potência inconcebível, ele mantém tudo por meio da eternidade e ocupa todos no trabalho de acordo com as suas qualidades, com a qualidade deles, né, dos outros. Aí ele continua assim: existe alguma descrição, o Pradyanatha vai perguntar, existe alguma descrição nos Vedas de Bhagavan que é completamente independente, que aparece no material pelo seu próprio desejo? Tem alguma coisa? Lembrando sempre, né, aquela história que o Pradyanatha ele tem um passado um pouco diferente, e a gente falou que muitas pessoas aceitam os Vedas, que está incluído aqui os Upanishads, por isso que ele está citando os Upanishads, né, vigorosamente. Tem pessoas que não acreditam muito nos Puranas, ao contrário da gente, que a gente acredita, não é que não acredite nos Vedas, mas nossa base maior são, na verdade, não, é o Bhagavata Purana, que ele é considerado o Vedanta Sutra original, o comentário original ao próprio Veda. Né? Então, se você lê, dito que se você lê o Bhagavata Purana, não precisaria nem ler o Vedanta Sutra, já que é um comentário, como eles falam, de novo, né, natural, não foi escrito, esse não, isso é um comentário que flui do próprio Vyasadeva. Os outros também fluem do Vyasadeva. Então, o Babaji fala assim, sim, os Vedas mencionam isso em vários lugares. O Talavakara, que é outro nome do Kena Upanishad, relata um diálogo, peraí que tá aí, relata um diálogo entre Uma e Mahendra, ou seja, Shiva e Parvati, que descreve que, certa vez, ocorreu uma batalha feroz entre os Devatas, os Devas e os Asuras. Nessa ocasião, os Asuras foram derrotados, assim, bem feio, né? E fugiram da batalha, do campo de batalha. Então, apesar dos Devas terem sido vitoriosos, eles acharam que foi pela força dele mesmo, né? Mas, na verdade, é Bhagavan que dá força para eles. Os Devas foram só seus instrumentos. Então, eles ficaram meio orgulhosos, meio arrogantes, né? E não, isso não foi legal, né? Começaram a falar, não, a gente é muito forte, foi a gente que derrotou. Isso acontece com a gente também, né? Nesse ponto, Bhagavan, que é o reservatório de toda a misericórdia, apareceu perante eles numa forma de um yaksha. Um yaksha, sempre. A gente falou, tem o planeta Terra, tem uma camada superior, Antariksha, tem outras camadinhas, depois tem os devas, os yakshas são mais ou menos que estão intermediários entre os terráqueos e os devas. E esse yaksha, que é o próprio Bhagavan, falou, vem cá, por que vocês estão tão orgulhosos assim? Aí ele fez uma grama, um pedaço de palha, e falou assim, põe fogo aqui. Ele pediu para o próprio Agni Deva, que é o senhor do fogo, ele controla o fogo, botar fogo nessa palha. E ele não conseguia. Pediu para o Deus do vento, vai soprar aquilo ali, dar um jeito. E ele não conseguiu, justamente para destruir o orgulho deles. Na verdade, foi uma misericórdia dele. Então, disse que eles envergonharam, eles ficaram muito envergonhados e disseram, fala assim, eu não posso entender, eles falaram, quem é esse Yaksha? Está na Kena Upanishad. O significado confidencial dos Vedas é que Bhagavan é uma pessoa bela e inconcebível. Ele aparece pelo seu próprio doce desejo e realiza vários passatempos
com as divas, né? Então ele aparece quando ele quiser, do jeito que ele quiser, tá nem aí. Bhagavan tem sido chamado, seu Vajrayana falando, tá? Tem sido se referido como um oceano de doçura. Também é descrito nos Vedas, que você lembra que a gente falou que o nome de Krishna mesmo, nos Vedas, ele é pouquíssimo falado. Ele até citou alguns versos que dão relacionam a ele como chama. Nem sei se a palavra Krishna, vou até ver isso. Você aparece poucas vezes nos Vedas. Então ele pergunta isso aí, né? Aí ele fala um verso da Taittiriya Upanishad, que é grande, Yadvaita Kritam Grasso Vaisarha. Essa parte desse verso é muito citado. O Gurudev citava muito, eles citam muito Grasso Vaisarha, que ele é o raça personificado. Esse verso fala assim: para Brahma, Paramatma, é o próprio Espírito Supremo Bonito, que ele traduziu aqui, Sukrita Brahma. Seu Swarupa, sua forma intrínseca, é raça puro, puro raça, doçura puro. E quando a diva percebe essa forma de Parabrahma doce, a diva fica plena também de Ananda, de bem-aventurança. Quem se esforçaria para viver se essa realidade não fosse a personificação de Ananda na forma de raça, né? Ou seja, de que valeria você viver, né, se você se essa forma não fosse doce? Ele fala assim: somente o Paramatma concede bem-aventurança a todos. O Vajrayanata fala: se ele é Rasa Swarupa, essa forma plena de doçura, por que os materialistas não podem vê-lo ou compreendê-lo? Ele já falou isso, inclusive. É uma pergunta similar. Existem dois tipos de almas condicionadas que ele está falando aqui, né? Então, aquelas que estão que se viraram, né, contra Krishna, chamada Parak, e aquelas que vão olhar para Krishna, chamada Pratyak. Vivas no Parak, no estado Parak, não podem ver a beleza porque elas estão opostas a ele, né? Elas somente veem e pensam as coisas materiais. As divas em Pratyak, né, estão opostas a Maya, então são favoráveis a Krishna. Por isso elas podem ver graça Swarupa de Krishna. É dito na Katha Upanishad. Fala assim: o auto-nascido, né, aquele que nasceu pelo seu próprio desejo, Parameshvara, fez todos os sentidos de forma que eles tendessem aos objetos externos. É por isso que a diva geralmente percebe somente os objetos externos por meio de seus sentidos e fica incapaz de ver Bhagavan que está situado no seu coração. Somente uma pessoa grave, resoluta, dhira, que deseja a liberação na forma de amor a Krishna, pode desocupar os seus ouvidos e outros sentidos dos objetos eternos e ver esse Pratyag Atma Sri Bhagavan. Tudo bem? Então, ele vai citar também Gopala Tapani Upanishad, que é uma Upanishad mais nossa, digamos assim. Não é muito conhecida, Gopala Tapani Upanishad, Purvakanda 12:13. Sua, Krishna, né? Suas vestes é como aquelas de um vaqueiro. Seus olhos parecem lótus brancos plenamente desabrochados.
A cor do seu corpo, ela é de um azul negrusco, um azul enegrecido, como nuvens da monção. E ele veste uma roupa amarelada muito brilhante. A gente sabe que Krishna usa um pitambara, que é tipo um manto amarelo, e muitas vezes usa dotinho amarelo, que é Radharani, representa Radharani, né? Que ele gosta de ser sempre abraçado por Radharani. E Radharani, a gente vê que ela é dourada e usa muitos saris azulados, esse azul é da cor de Krishna, né? Então, um é negro e veste roupas douradas, representando justamente o abraço de Radharani, e a outra é dourada e veste roupas enegrecidas para o azulado, né? Azul enegrecido, que representa também o abraço de Krishna. Então, eles estão sempre juntos de uma forma ou outra. A gente vê que os braceletes, muitas vezes a gente vê, especialmente nas pinturas da Shamarani, né, que é discípula de Srila Prabhupada, discípula do meu Gurudev, ela tem uma ilustração clássica que diz que o meu Gurudeva falava que era o coração dele, mas cada coração é um kunja, é um bosquezinho onde Radha e Krishna se encontram para brincar. Então ele descreve para ela esse quadro com detalhes. É bem bonito esse quadro, é clássico na nossa instituição. E tem ela com os braceletes dourados, azulados, dourados, azulados, dourados, azulados, que representam justamente isso. Às vezes ela baixa o braço assim, eles ficam todos juntos, né? Que é o encontro deles. Às vezes ela passa os braços assim, os braceletes eles ficam separados, mas mesmo assim eles estão dentro do braço dela, eles estão separados e juntos ao mesmo tempo, né? Esse quadro é bem bonito, tem vários detalhes bem bonitinhos. Então, fala assim, com seus dois braços graciosos e suas mãos, ele faz um jnana mudra, a pose que indica o conhecimento divino. Ele segura sua vamshi, sua flauta. Seu pescoço está embelezado com uma guirlanda de flores silvestres que chega até seus pés, vai Jayantamala. E ele está assim embaixo de uma kalpavriksha, ou seja, uma árvore dos desejos. Esse Shri Krishna é o Senhor de todos. Vou ler mais um pouquinho. A Vrananda fala, ó, agora eu entendo que Shri Krishna, em, em seu Nitya Siddha Swarupa, ou seja, na sua forma eternamente perfeita, dentro do mundo material, ele é todo poderoso. É a personificação de Rasa, Rasa Swarupa, e objeto de toda essa doçura. Ele é inatingível por meio de Brahmanyana, desse conhecimento de Brahma só, né? Se alguém pratica esse sistema de yoga óctuplo, que é o Ashtanga, né? Ela somente pode perceber sua manifestação parcial como Paramatma. Nirvishesha Brahma é somente o lustre corpóreo de Krishna, que é pleno de qualidades espirituais eternas, né? E que é adorável como Senhor de todos os mundos. Contudo, nós, nós não podemos encontrar outro meio de atingi-lo, de alcançá-lo, por causa da sua natureza inconcebível. Além do mais, que outros meios os seres humanos têm a parte da meditação? Se uma pessoa é brahmana ou um intocável, ele não tem nenhum meio outro, senão somente para tentar alcançá-lo. Portanto, é muito difícil alcançar a misericórdia de Krishna. Aí ele cita de novo a Katha Upanishad. Fala assim, somente o sábio que vê Paramatma dentro de si mesmo pode alcançar a paz eterna. Ninguém mais o pode.
Vrajanata. Alguém pode ser capaz de alcançar a paz eterna por constantemente vê-lo dentro de si mesmo? Porém, qual é o processo de fazer isso? É difícil entender isso aí. Ele cita de novo a Katha Upanishad, que fala assim: uma pessoa não pode alcançar para Brahma por leitura, pelo seu intelecto ou pelo estudo dos Shastras. Ele somente revela sua forma transcendental pela sua própria misericórdia para alguém que aceita-o. Depois ele cita o Bhagavatam 10, 14 e 29, que fala assim: ó Senhor, aquele que alcança mesmo um pouquinho da sua misericórdia, os seus 2 pés de lótus, pode compreender a essência das suas glórias transcendentais. Outros não podem perceber a essência da verdade do seu eu, né? Embora eles possam manter procurando por você por muitos anos, por meio de Jnana e Vairagya, ou seja, do conhecimento e da renúncia, né? Entender, procurando nas escrituras, ou viver uma vida de renúncia para tentar entendê-lo, né? Fustigar seu corpo, tentar minimizar e anular os seus sentidos e assim por diante. E ele fala assim: meu filho, né, o Babadi fala, o meu Prabhu, meu Krishna, é muito munificente, né? Ele é muito magnânimo. Este Krishna, que é a alma de todas as almas, não pode ser alcançado por ler ou ouvir vários shastras ou por argumentos e discussões. Nem ele pode ser alcançado por meio de uma inteligência muito aguda ou para aceitar vários gurus. Somente aquele que aceita o como meu Krishna, tá bonito? Pode alcançá-lo. Ele somente manifestará sua forma Satchidananda transcendental a tal Bhakta. Quando nós quando nós analisamos o Abhideya Tattva, ou seja, essa metodologia, né, para encontrar Krishna, você será capaz de entender essas verdades facilmente. Então, são 7h50. A gente vai parando por aqui. Espero que todo mundo tenha entendido, né? Vai ficando um pouco mais técnico. Com o tempo aqui, o Jaiva Dharma, tu vê que os primeiros capítulos são um pouquinho mais fáceis, mas depois ele vai, né, escrutinizando, digamos assim, vai pormenorizando umas coisinhas e fica um pouquinho mais difícil, mas a gente vai entendendo. Com o tempo, a gente vai entendendo, né? Mas, como ele falou, a gente não vai entender lendo, né? A gente vai sentir isso pela entrega, que é o mais importante, né? Que amor sem entrega não é nada. Não é amor, na verdade. Então, a gente vai, né, tentando entender que tem que se entregar, né? É isso. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa assim. Ó, Neida. Muito obrigado, Neida. Radê. Neida chegou mais tarde. Isso é incomum? O que acontece? Então, beleza. Obrigado, professor. Obrigado. Eu que agradeço. Boa viagem. Obrigado. Vamos tomar que a gente possa se ver ali, professor. Quem sabe? Quem sabe? Gatana, Gatana Shakti, né? Faz do impossível possível. Adibol, Radê. gratidão. Boa viagem para os devotos. Daqui a pouco eu estou lá também. Opa! Todo mundo Que aí. Final de legal. semana. Ai, ai, ai. Muito bom. Adibol. E Cristo. Jai Shri Radhe. Hare Krishna.